Olá, o objetivo do nosso encontro é trazer dicas de usabilidade do sistema CIGED para facilitar o nosso dia a dia no trabalho. Não é um treinamento. Treinamento tem ali na página inicial da PGE, quando a gente abre o navegador Google Chrome, tem ali uma opção CIGED Ajuda, onde ele vai ser direcionado para um site onde contém diversos vídeos, apostilas ensinando a utilização do sistema, ok? Aqui a gente vai tratar de algumas dicas para facilitar, como eu disse, e também para trazer uma informação sobre correção de documentos que estão sendo produzidos de forma incorreta no sistema CIGED, ok? Principalmente o memorando, né, que é o documento que é mais utilizado. Para a gente gerar esses documentos dentro do CIGED, a gente vem aqui no menu Documentos Digitais. E aí aqui no tipo de documento a gente escolhe o tipo apropriado que a gente quer elaborar. No meu caso eu tenho acesso a memorando ofício, ofício circular e memorando circular. Alguns servidores têm acesso a um ou mais, ou nenhum. Nesse caso aqui, a gente vai mostrar aqui o memorando, que é o que tem mais erros dentro da PGE. Memorando, quando a gente seleciona, ele traz uma numeração automática do setor. Isso aqui é o número do seu setor. Se essa numeração estiver divergente da numeração do memorando em si do setor, isso pode ocorrer devido a ter iniciado o uso do sistema CIGED e já ter uma numeração física, né, de memorandos. Exemplo, eu já estava no número 15 físico, eu passei a usar o CIGED, então essa numeração ela tem que ser atualizada. É só solicitar da informática do órgão que eles vão atualizar essa numeração aqui para o correto, ok? Aí no caso seria o 16, né? No exemplo citado. O setor de origem ele já vem pré-selecionado, mas se eu tiver acesso a mais de um setor, eu posso abrir e selecionar a qual setor que eu quero produzir esse documento. Eu posso estar lotado em 2 ou 3 setores aqui na PGE, e aí eu tenho essa opção de selecionar para qual setor que eu estou produzindo esse documento, ok? Mas de padrão, né, ele já vem selecionado o meu setor de lotação. Aqui no setor de destino, é importante ser marcado porque é para onde o meu documento está sendo produzido, certo? Isso daqui não quer dizer que o documento vai ser tramitado diretamente para esse setor. Eu só estou informando aqui para onde que esse documento vai ser endereçado, certo? Então aqui eu estou produzindo um documento, memorando 003/2022 do protocolo, que vai ser direcionado, destinado à CAF, Coordenadoria Administrativa e Financeira. Por que eu estou falando isso? Porque no vídeo, lá na ajuda, né, é informado que quando a gente seleciona essa caixa, é direcionado, o documento vai ser tramitado diretamente. E não é verdade, ok? Aqui no campo assunto é o resumo do meu documento. É importante para que a gente consiga localizar futuramente esse documento, caso eu não lembre o número do documento, o dia que eu produzi. Facilita na busca, né? Eu posso colocar aqui o resumo do que eu vou tratar no meu documento. Como aqui é só um teste, eu vou colocar teste. E aí a gente tem duas opções para criar esse documento. O recomendado pelo sistema, pela instrução normativa que institui o sistema CIGED no âmbito estadual, é redigir sempre ele em formato eletrônico, ou seja, redigir ele digital, certo? Mas eu poderia anexar um memorando que eu já tenho pronto lá no Word, né, transformar ele em PDF e anexar ele aqui. Qual o problema de eu fazer isso aqui? Eu fazendo dessa forma, eu vou ter que manter no meu documento que eu fiz lá fora o mesmo cabeçalho que eu estou colocando aqui no CIGED. Essa informação ela não pode divergir. Aqui me diz que o meu memorando vai ser o número 3/2022 do setor de protocolo com a data de hoje e que eu estou endereçando ele para a CAF. No meu físico, que eu anexar ele aqui, fiz lá fora, no Word ou no Write ou qualquer outro programa, né, de editor de texto, ele tem que vir em formato PDF e tem que bater essa informação. Isso é um erro constante aqui na PGE. A gente abre o memorando que foi produzido aqui no CIGED, a numeração aqui é uma, mas quando a gente vai ver o documento interno, é uma outra numeração totalmente diferente. Então isso não pode acontecer, ok? Quando a gente faz o documento em formato digital, esse erro aqui é impossível de acontecer porque ele já vai me trazer a informação. Ele já traz a informação aqui para mim do meu cabeçalho. Então esse meu cabeçalho aqui é o mesmo cabeçalho que eu informei aqui fora, certo?
Aqui no endereçamento, eu coloquei aqui fora que seria para a CAF, Coordenadoria Administrativa e Financeira. Eu, particularmente, gosto de editar. É possível editar. Eu só não posso alterar isso aqui, tá, pessoal? Que é o meu cabeçalho. Mas aqui o destinatário eu posso mudar. Eu posso tirar e colocar somente que eu quero enviar para a coordenadora ou a Coordenadoria Administrativa e Financeira CAF. É totalmente editável esse campo, tá? O assunto ele já me trouxe aqui de fora do campo teste, certo? E aqui abaixo do campo assunto eu vou começar a redigir o meu texto, ok? O que é importante daqui do texto? As quebras de linha, né, de parágrafo, elas são automáticas. A gente não consegue alterar nem o recuo nem o espaçamento do texto. Então pode notar que conforme eu for digitando o texto, ele vai fazendo as quebras, né, de linha ou parágrafo. Caso eu dê um Enter no meu texto, ó, eu vou parar aqui, vou botar um ponto e vou dar um Enter. Ele vai me gerar um novo parágrafo, ok? Se eu quiser manter o meu texto, eu parei aqui, não foi até o final. Se eu quiser manter na mesma linha sem passar o parágrafo, basta você segurar a tecla Shift e apertar o Enter do seu teclado. Ele vai continuar na mesma, sem o recuo, né? Ele vai continuar sem o recuo, sem passar o parágrafo, ok? Então é uma dica, inclusive ela tá aqui, ó, caso esqueça, ó, tem a dica aqui embaixo, aqui, ó. Vocês podem estar relembrando aqui, ok? E aí, o documento em si, ele vai ser emitido em nome do chefe do setor. No caso, se tiver designado lá no setor lá ao qual você está atuando o nome do chefe, ele vai aparecer aqui com o cargo. Isso aqui é uma coisa importante, que a maioria dos setores não aparece esse cargo aqui automático. Eu vou mostrar para vocês lá na frente como é que a gente insere essa informação aqui para não ter que ficar digitando toda vez, certo? Geralmente você coloca e aparece só o nome aqui do procurador, do diretor, do coordenador, né? E não aparece aqui embaixo o cargo dele. Eu vou mostrar lá na frente como é que a gente insere e padroniza para ficar sempre aparecendo essa informação, ok? Feito isso, terminei de redigir meu documento. Eu posso ir visualizando ele aqui embaixo, ó, como ele está ficando, no timbrado do órgão, né? No caso da PGE. Nota que ele abre uma janela aqui em cima, ele abre uma nova janela, ele não abre na mesma janela que eu estou. É só para mostrar como o documento ficou. Eu posso fechar essa janela e voltar, né? E eu sempre recomendo, mesmo que eu seja a pessoa que vai assinar esse documento, eu não recomendo assinar ele logo de pronto. Eu geralmente, o que eu faço? Eu gero ele temporário. E aí, esse fato de eu ter clicado em gerar temporário não quer dizer que eu já tenha criado o documento. O documento, eu só criei o corpo do documento aqui, ó. O documento ele só vai ser criado de fato quando eu clicar aqui no final na opção criar memorando. Aí sim esse documento vai ser criado, ele vai me perguntar se eu quero visualizar, eu vou desmarcar que sim, e aí ele vai para a caixa do setor. Ele aparece aqui na caixa do setor como documento criado, certo? Vou abrir aqui o documento só para confirmar. E aí aqui sim eu venho aqui e assino esse documento, ou o responsável pela assinatura clica aqui depois e assina esse documento, certo? Ele me aparece por enquanto como um documento temporário. Caso eu queira excluir, alterar, alguma coisa do tipo, ele ainda é permissível. Acontece muito também de eu ter produzido um documento, que é o mais comum. Eu estou lá naquela tela aqui de produção, né? Vou voltar aqui. Estou produzindo aqui esse documento aqui. Digamos que tenha 10 páginas de memorando. E aí quando eu vou clicar no botão assinar, o sistema, por algum motivo, né, externo, seja internet, alguma coisa, dá um problema e eu não consigo assinar esse documento. Corre o risco de eu perder todo esse meu conteúdo. Então, quando eu clico em gerar temporário, ele já gera o documento automático, né? Ele não perde esse documento. Então, quando ele clicou aqui, ele já vem para essa tela, e aí eu clico em criar o memorando, ele finaliza esse documento. Eu não corro o risco de perder o meu conteúdo.
Na assinatura dentro do documento aqui corre esse risco, né, de dar algum problema, né, durante esse processo de autenticação aqui, né, porque ele requer outros programas para puxar a assinatura digital, como JavaScript, né, enfim, o próprio cartório da Prodan. E aí pode ser que nessa comunicação haja uma falha, certo? E aí corre-se o risco de perder o seu conteúdo. Então vamos voltar aqui para a tela inicial. Esse aqui era o problema, né, que estava acontecendo com muita frequência na PGE. A gente abre aqui o documento, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente abre o memorando, aqui no cabeçalho é uma informação, quando a gente abre o documento aqui é uma outra informação totalmente diferente aqui dentro. Por quê? Porque foi anexado um documento feito fora, com uma numeração totalmente diferente, né? E aí isso não pode, pessoal, isso não pode, tá? A instrução normativa do CIGED diz que o documento de forma obrigatória deveria ser feita em formato digital, que é justamente para evitar essas incorreções. Mas nada impede de você fazer ali anexando o documento, mas desde que as informações sejam as mesmas, ok? Seja memorando, seja ofício circular. Essa informação aqui do meu documento, ela tem que bater com a informação aqui de fora, do cabeçalho do documento do CIGED. O assunto, tudo direitinho, ok? Então, feito isso, eu vou mostrar para vocês aqui uma outra informação com relação ao ofício. Os demais documentos são semelhantes, tá? No ofício, a gente tem uma particularidade. Como o CIGED ele está em constante evolução, ele foi criado, na verdade, para uso da Cefaz Amazonas e aí foi expandido para todo o estado do Amazonas, ele ainda está em constante evolução. Uma delas é com relação ao ofício. Quando a gente vai fazer o ofício, aqui o cabeçalho é o mesmo do memorando, ele vai pegar a numeração, se eu tiver outro setor eu posso mudar, tá? Mas o problema que está dando para a gente é aqui nesse campo aqui de órgão de destino. Qual seria a lógica, né? O órgão de destino seria o órgão para quem eu quero endereçar esse documento. Eu vou mandar lá para a CSC, Centro de Serviços Compartilhados. Esse documento ele vai para a CSC. Porém, se eu fizer isso, ele vai me colocar como interessado do documento, para efeitos do CIGED, a CSC. E, na verdade, o interessado é a PGE. Então, isso é um erro do sistema, que ainda está sendo tratado, não foi corrigido, e a gente precisa corrigir, né, para que os nossos documentos não saiam errados. Então, o que a gente faz? A gente mantém aqui a PGE, que já vem selecionado como PGE, ok? No órgão de destino, isso só vale para o ofício, tá, pessoal? Os outros documentos estão funcionando perfeitamente, mas no ofício, se eu for elaborar um ofício, o órgão de destino eu mantenho a PGE, como já vai aparecer para vocês selecionado PGE. O assunto é padrão, né? É o resumo do nosso documento. E aqui no redigir o documento, a mesma coisa do memorando, não vai mudar nada. Eu vou colocar um texto e vou clicar, vou visualizar se for necessário, para ver como ficou meu documento, né? E vou confirmar esse documento aqui. Feito isso, eu clico em criar o ofício temporário, tá bom? Pode clicar, criar e assinar, ou pode criar o ofício temporário. Essa é uma diferença pequena aqui com relação ao memorando, que no memorando a gente assina ele aqui dentro, né? Aqui dentro tem o botão assinar. No ofício, ele já aparece aqui fora, se eu quiser assinar esse documento. Mas é a mesma coisa, tá? Se eu clicar aqui e assinar, ele já assina, ou então crio ele temporário. O que impacta se eu deixar aqui no meu menu aqui, no meu campo órgão de destino, o órgão para qual eu quero enviar de fato o documento. Se eu deixar aqui o órgão, aqui dentro do meu documento vai ficar correto. Eu esqueci de passar para vocês, que quando a gente coloca a PGE lá, a gente depois tem que editar aqui dentro para qual órgão de fato que eu estou enviando, porque ele vai aparecer a PGE. Então aqui a gente vai colocar aqui que é para a CSC, ok? CSC, e aí eu vou redigir o meu documento. E aí eu clico em confirmar
e assino ele temporariamente, certo? Se eu mantiver aqui o órgão de destino correto, como deveria ser, a CSC, a Fundação de Amparo, no caso eu estou dando o exemplo da CSC, né? Se eu manter aqui a CSC, o que vai acontecer? Quando eu for consultar esse documento aqui fora, documento que eu já criei, no caso o ofício, vou abrir aqui para ver o meu documento. Aqui no campo interessado, vai aparecer o interessado desse ofício, a CSC, e não a Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas. Como eu falei, isso é um erro. Então, enquanto não corrigir, a gente precisa fazer essa exerção, digamos assim, manual, né? Eu coloco aqui que o ofício, apesar de ser para CSC, eu deixo aqui que é para PGE, né? Mantenho aqui fora aqui PGE e faço a alteração somente dentro do documento. Aqui, em vez de ser PGE, eu apago e coloco para onde eu realmente quero mandar esse documento, certo? No caso CSC. Posso colocar o que for necessário aqui, tá? O campo é livre. CSC. Certinho? Então, com relação ao ofício, o que tem acontecido é isso, tá, pessoal? Os ofícios eles estão sendo expedidos por diversos setores da PGE e aí, de fato, quem está produzindo o documento não está errado, porque o campo é órgão de destino, então a gente vem aqui e marca, né, de fato, para onde eu estou mandando. Aqui dentro ele vai aparecer certinho se eu mantiver dessa forma, né? Só que quando eu gerar esse documento e for consultá-lo aqui fora, esse documento ele vai estar o interessado aqui estaria a CSC, não a PGE, sendo que o documento foi feito pela CSC, pela PGE, perdão. Então, o documento interessado somos nós, certo? Tem que aparecer o interessado à Procuradoria-Geral do Estado. Já foi passada essa informação para a equipe de programação do CIGED. Existe um núcleo gestor que gerencia isso na SEAD e eles estão trabalhando nessa tratativa, né? Para que seja corrigido, mas não tem prazo para correção. Então é importante que a gente faça dessa forma, né, que eu estou demonstrando, para que os nossos documentos não fiquem errados, ok? Com relação a documentos é isso, tá, pessoal? Vou passar rapidamente aqui só o menu para vocês verificarem como é que funciona aqui o ofício circular, que é muito semelhante ao memorando circular, né? Aqui sim a gente pode manter o ofício, o número, ele pega o mesmo número, aqui a mesma coisa. E aqui ó, a gente coloca, como é um ofício circular, ele é para mais de um órgão, né? Fora da PGE. Então aqui a gente pode selecionar normalmente os órgãos de destino, tá? Posso colocar aqui que esse ofício eu estou fazendo ele para a DAF, eu posso incluir mais um órgão, posso colocar que ele é para a ADS, enfim, posso colocar quantos órgãos eu estou enviando, certinho? E aqui ó, ele vai mostrar qual é o setor lá desse órgão que vai cair esse documento. O ofício circular, ele não cai no protocolo do órgão, que é o setor de entrada do órgão. Geralmente ele está associado aos gabinetes ou à presidência dos órgãos. Então ele vai diretamente para esses gabinetes ou para a presidência, o órgão, o setor máximo dentro do órgão, ok? Então ele mostra aqui para quem é que vai receber esse documento. No caso da ADAF, não é o protocolo, ele não vai chegar no protocolo da ADAF, ele vai chegar diretamente na caixa do gabinete, certinho? O memorando é a mesma coisa. Eu não vou abrir aqui porque é o mesmo formato aqui dos demais documentos, certo? Tem a opção também de inserir, eu posso fazer no Word e tudo mais, mas o recomendado pela instrução, na verdade eles obrigam, né, os órgãos a fazer ele de formato digital, pela instrução normativa é obrigatório. Mas ainda existe esse campo aqui, então tem muita gente que utiliza, faz lá no Word, transforma em PDF e anexa ele aqui. Vai ficar o mesmo efeito, o documento vai entrar aqui dentro no conteúdo aqui do ofício, certo? Ou do memorando, ou do memorando circular. Mas de fato eu até acho mais fácil, né, fazer ele digital, já que eu estou aqui na tela, né? É muito mais prático você abrir e já redigir. A não ser que seja um documento que contenha muitas tabelas, né, gráficos, imagens, e você tenha alguma dificuldade de manusear o editor interno, porque nós temos uma limitação, né? Se você for perceber, ele é muito parecido com o Word aqui, o nosso cabeçalho. As ferramentas aqui, os botões são muito parecidos, porém são limitados, né? A gente tem uma limitação muito grande de edição aqui dentro. Então,
geralmente as pessoas preferem fazer ele aqui fora mesmo, né? Ainda enquanto é possível. Esse botão aqui, em alguns casos, eles chegaram a desabilitar, habilitaram de novo a pedido de alguns órgãos, mas a ideia é desabilitar, tá? Para que as pessoas trabalhem só aqui pelo digital, ok? Então, é isso. A mesma informação lá do memorando, eu vou refrisar aqui, porque lá no vídeo, né, que ensina a utilização do sistema, eles informam que marcando o órgão de destino, a tramitação seria direto para esses órgãos ou para os setores, e não é, tá, pessoal? Eu vou redigir, eu vou criar. A tramitação ela só vai ocorrer quando eu vier aqui na minha caixa do setor, selecionar esse documento, que seja aqui por fora ou aqui por dentro, e clicar no botão aqui de atalho tramitar. Aí sim eu vou conseguir tramitar esse documento, certo? No caso do memorando circular e do ofício circular, quando dá tramitação, se eu selecionar ele para tramitar, ele vai abrir aqui em cima, onde vocês estão vendo tramitar processo, controle de prazo, vai aparecer uma outra opção para tramitar ofício circular ou tramitar memorando circular. Por quê? Porque é diferente a forma como eu tramito. Ele abre mais campos aqui para me permitir fazer essa tramitação, né? A tramitação do memorando e do ofício, ela basicamente é uma linha, né? Aqui ele já puxa aqui, quando eu seleciono, ele já me marca qual é o documento aqui que eu quero tramitar. O órgão, se for o memorando, ele já fica bloqueado aqui, que é só para PGE. Tá? Eu estou passando esse treinamento para vocês pelo fundo da PGE, por isso que vocês estão vendo aqui fundo, tá? Mas no de vocês aqui é PGE. E aí o destino, né? Para onde vai? Porque é um destino só. No memorando circular e no ofício circular são vários destinos, então ele abre uma nova aba aqui. Eu vou criar rapidamente aqui um para vocês, só para vocês verem como é que é. Vou criar rapidamente aqui mandar para a Desan, mandar aqui para a FEAM, colocar três órgãos rapidinho, Amazon Prev, pronto. Vou criar o assunto teste. Vou redigir aqui só para dizer que eu redigi. Aqui ele colocou, já me coloca o cabeçalho para onde que o documento está sendo produzido, para onde ele está indo, né? E eu vou criar esse documento, gerar ele temporário aqui, tá? Feito isso, eu vou criar. Ele não vai ser tramitado, tá, pessoal? Como diz lá no vídeo. Eu estou criando, ele está na minha caixa do setor, ele não saiu da minha caixa do setor. Acabei de criar aqui o ofício circular número 001, protocolo funde PGE, no caso seria PGE, certo? Quando eu for tramitar esse ofício, vejam que aqui só tem duas opções, né? Quando eu clicar aqui para selecionar para tramitar esse ofício, ele vai abrir uma nova aba, ó, tramitar ofício circular. Isso acontece para memorando também, vai aparecer aqui tramitar memorando circular. E aí aqui eu ainda consigo, mesmo não colocando os órgãos lá no cabeçalho do meu documento, eu ainda consigo acrescentar mais órgãos que eu quero tramitar. O documento lá no órgão está dizendo que é na hora que eu criei ele, né, que era para a Desan, para a FEAM e para a Amazon Prev, mas eu ainda posso, se eu esqueci ou eu quero mandar uma cópia também para um outro órgão, ainda consigo acrescentar nessa tela, certo? Feito isso, eu posso marcar aqui se eu quero mandar somente para esse setor, que são os gabinetes, ó, como eu falei, os gabinetes que vão receber. No caso aqui da Amazon Prev, é a gerência de gabinete, que vai receber esse ofício. E eu posso marcar se eu quero enviar para os subsetores deles também, né? Se tivesse opção. No caso da Amazon Prev, ó, ela não abriu, não permitiu que tivesse opções de setores aqui abaixo dela para tramitar, então só vai para ela mesmo. Se tivesse, a gente poderia marcar os subsetores abaixo do gabinete que poderiam receber também uma cópia desse documento. Nesse caso, ninguém aqui permite, certo? Então só vai poder ser tramitado para esses gabinetes aqui, para essa gerência de gabinete. Feito isso, eu vou colocar o evento. Geralmente se usa o evento 59, né? Que é só tramitando. Ou então o famoso 245, que é para análise e providências, né? O 50 não é comum utilizar quando a gente está produzindo documento, porque o 50 é para análise, conforme despacho, né? E no caso não tem despacho porque é um documento inicial ainda, ele está iniciando. Então, geralmente é só o 59 ou o 245 que a gente utiliza, certo? Se eu clicar em tramitar, aí sim ele vai tramitar para esses órgãos aqui, perfeito?
Então, vou voltar aqui. Enquanto eu estou produzindo esse documento, pessoal, eu consigo excluí-lo, certo? Eu tenho a opção de excluir só o ofício que eu criei. Digamos que tem vários documentos aqui já produzidos aqui dentro. Eu posso excluir só o ofício e eu posso excluir ele todo. Se eu clicar aqui no excluir o ofício circular, ele não vai me gerar mais o 00. Essa numeração volta para o próximo ofício que eu for emitir, tá? Como é só um teste, eu vou excluir ele aqui, para não ficar pendente aqui na caixa. Vou excluir esse documento e ele vai sumir da minha caixa de setor, tá? Se tivesse uma tramitação aqui, uma linha, seja uma tramitação para o meu próprio setor ou para um outro setor, utilizando um evento, essa opção aqui ela estaria desabilitada. Eu não conseguiria mais, né, excluir esse documento, porque ele saiu da minha propriedade. Então, somente através de desentranhamento para eu tirar um documento, mas excluir esse ofício aqui já não teria mais condições, tá bom? Só arquivando, tá? Então, com relação aos documentos, é isso, pessoal. Tem acontecido muito isso, né, esses erros, tanto aqui quando a gente deixa no ofício o órgão de destino, o órgão que realmente vai, e aí fica como interessado lá na tela a Fundação SECOM, não fica a PGE, tá? E no memorando, como eu havia dito, tem acontecido muito erro do setor inserir um documento em PDF com a numeração divergente desse cabeçalho aqui, ó. Então a gente tem que manter esse cabeçalho, ok? Então, com relação aos documentos, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Eu vou passar aqui também uma informação muito útil, né? Que é aqui na nossa tela tramitar. Ela é muito parecida com a caixa de e-mail, né? Eu até brinco, parece uma caixa postal de e-mail. Aqui a gente tem a caixa pessoal, que poucos utilizam na PGE. Vejo poucos setores utilizando isso aqui. E nós temos a caixa do setor. A caixa do setor, se tiver aqui lotado nesse setor 50 funcionários, esses 50 funcionários vão enxergar todos os documentos que estão aqui nessa caixa do setor. Digamos que tenha 150 documentos, então a gente vai ter um volume muito grande aqui de documentos aqui dentro e todo mundo enxergando esses 150, né? Geralmente a gente costuma treinar os setores para que eles utilizem a caixa pessoal. O que é a caixa pessoal? É a minha caixa, é a caixa pessoal do Jonatas, é como se fosse o meu e-mail, né? Eu tenho aqui na caixa do setor dois documentos, eu tenho um ofício e tenho um memorando aqui. Se eu quiser designar para que o Jonatas trabalhe, atue a partir de agora nesse ofício, né? Eu posso tramitar esse documento para como destino, aqui colocando como destino, o Jonatas. Então, pessoal, estou colocando aqui o destinatário Jonatas. Vejam que eu não estou colocando o setor, né? Coloquei o destinatário Jonatas, poderia ser a Maria, o João, o Joaquim, para quem eu quero mandar esse documento. Pode ser fora do meu setor de lotação? Sim, posso tramitar. O CIGED ele não tem um fluxo pré-definido de tramitações. Eu consigo mandar esse meu documento que eu quero tramitá-lo para qualquer servidor, né, ou setor dentro da instituição. Então aqui eu seleciono para quem eu quero enviar, no caso eu quero tramitar ele para a caixa pessoal do Jonatas, né? Veja aqui que ele colocou a minha matrícula, porque o campo é pequeno, então não fica aparente o nome, né? Não caberia. E no evento eu vou usar o 059, só tramitando, ok? E aí eu clico aqui no botão tramitar. Ele vai enviar esse documento para minha caixa pessoal. Veja que agora contém aqui um ofício na minha caixa pessoal. Então, isso daqui é uma forma da gente organizar o nosso setor, né? Eu tenho lá 150 processos, sendo que desses 150 eu tenho 10 servidores, e esses 10 servidores, cada um atua em determinados processos. Então, eu posso distribuir
caso a chefia, ela pode fazer essa distribuição, assim como ocorre lá no SAG, né, que tem a distribuição do procurador-chefe para os demais procuradores. Aqui a gente consegue distribuir esses processos aqui dentro para os servidores, para ficar uma forma mais organizada e até mesmo eu saber lá, o chefe saber com quem que está cada processo, cada documento, quem está trabalhando em cada processo ou documento, certo? Então é uma forma da gente organizar a nossa caixa do setor. Né? Às vezes a gente abre, tem 150 e aí a gente acaba até se perdendo com tanto documento, né? E aqui a gente consegue organizar. E aí como é que o gestor ele vai conseguir saber, né, com quem que está cada processo, cada documento. A gente tem aqui o menu aqui logo abaixo de caixa de setor servidores. E aqui ao lado, ó, quando eu clico, ele me aparece aqui todos os servidores que estão lotados nesse setor. E aqui me aparece, né, aqui nesse ícone, né, do boneco aqui, a gente consegue ver com quem que está cada processo. No caso aqui o Jonatas, ele tem um. Se eu clicar em cima os que tem zero, não vai aparecer nada na caixa deles, ó. Mas se eu clicar aqui em Jonatas, vai mostrar o documento que eu tramitei para ele. Uma outra forma do gestor ter um controle é em relatórios. Tem um relatório de processos com servidores. Então eu marco aqui o relatório, né, do meu setor que eu quero ver, né? E aí eu posso colocar se analítico, se eu quero gerar ele no Excel ou não. E quando eu clicar em pesquisar, ele vai me trazer aqui com quem que está cada processo. No caso aqui, tem um processo aqui com o Jonatas, né? Se tivesse 150, ia estar distribuído aqui por nome, né? Cada servidor mostrando a quantidade de processos que estaria com ele. E aqui em cima, né, no analítico, mostraria cada documento e com a possibilidade de abrir esse documento aqui, ó, certo? Então, é uma forma da gente organizar melhor nosso trabalho, facilita, né? Principalmente para a visualização, né, da nossa caixa de setor. Quem trabalha com muito processo, tem especializada que tem trocentos processos aqui na caixa de setor e às vezes até se perde aqui no meio desses processos, né? A gente vai chegar lá na frente aqui com o uso de marcadores, que facilita também a identificação desses processos, mas essa caixa pessoal ela é muito utilizada em outros órgãos, né? Então, eu acho que vale a pena fazer um teste, verificar em cada departamento, cada setor, cada especializada, se dá ou não para adotar o uso da caixa pessoal, né? Se vai ficar fácil gerenciar. Só lembrando que quando é enviado um processo para a caixa pessoal, se esse servidor entrar de férias ou ficar doente, tiver algum processo urgente que ele não que ele precisa de que uma outra pessoa atue nesse processo, o chefe consegue tranquilamente acessar esse documento e fazer a tramitação dele para o setor ou até mesmo diretamente para um outro servidor do setor, certo? Então esse documento ele não fica preso àquela pessoa. O chefe tem essa autoridade para transferir esse documento para a caixa do setor de volta ou para outro servidor, né? Definir um outro servidor para atuar nesse processo, nesse documento, ok? Então eu vou pegar esse documento que eu coloquei lá na caixa pessoal do Jonatas e vou voltar ele aqui para o protocolo 059. Uma outra informação que é bastante útil e que poucos utilizam, poucos conhecem a funcionalidade, é o sobrestado, né? O que é sobrestado? É esmaecer, né? Deixar ele ali aguardando alguma coisa. No caso, a gente está trabalhando aí, temos 100 processos no meu setor. Desses 100 processos, 50 está aguardando manifestação de um outro órgão, de uma outra especializada, de um outro departamento, não depende de mim, né? E aí eu não quero que esses processos fiquem ali poluindo aqui a minha caixa do setor. Eu quero que fique na caixa do setor exatamente o que realmente falta, né, atuar, falta trabalhar neles. Então eu posso pegar tranquilamente esses documentos e transferir para essa caixa chamada sobrestado. Vejam que aqui eu tenho 3 documentos nela já, memorando 2, memorando 1 e um processo, certo? Só que para a gente fazer isso, a gente precisa ter uma motivação. No caso, um simples despacho, né? Eu vou sobrestar esse processo, esse documento, por falta de informação ou porque está aguardando um documento da empresa fulano de tal. Eu tenho que dizer por que eu estou sobrestando esse documento.
E aí todos os documentos, processos que eu transferi para essa caixa vão aparecer aqui nessa caixa sobrestado. A qualquer momento eu posso voltar esses documentos para a minha caixa do setor. Tudo é feito no CIGED através de tramitação, pessoal. Eu estou aqui no meu setor e eu quero sobrestar esse ofício 001. Eu vou marcar ele aqui, vou dizer que eu vou tramitar ele para o próprio protocolo, porque ele não vai sair do meu setor. E o evento para a gente fazer o sobrestado é o 068. Se eu não souber, eu posso escrever. Ele vai me mostrar aqui, ó, evento 68, sobrestado, tá? Quando eu clicar nesse evento e tramitar, o meu ofício 001 ele sai da minha caixa do setor e ele vem para a caixa sobrestados. Ó. Ele vai ficar aqui aguardando, né, uma documentação, aguardando a manifestação de uma outra pessoa para poder eu inserir esse documento aqui nesse processo, nesse documento. Então, ele não vai ficar poluindo aqui a minha caixa de setor. Isso é mais uma forma da gente organizar também a nossa caixa do setor, né? do da nossa especializada, do nosso departamento, certo? E aí deixar aqui realmente aquilo que é importante, né? Que ainda falta atuar, que ainda falta definir uma pessoa para trabalhar nele, ou que realmente eu estou trabalhando e tá faltando só finalizar mesmo o despacho, né? Falta incluir um documento, uma coisa rápida. Mas se é um documento que vai demorar, eu posso fazer uma motivação, no caso um despacho, e transfiro ele para minha caixa de sobrestado. Essa caixa aqui é do meu próprio setor, pessoal, ela não é de um outro setor, tá? Ela faz parte do meu setor. Todos os documentos que eu sobrestar vão estar aqui. Se eu quiser voltar ele para minha caixa do setor, no caso protocolo, eu marco aqui, eu seleciono o que eu quero, tramito aqui em cima para o próprio protocolo e posso usar um evento qualquer, 059, por exemplo, que é só tramitando. Volto ele para tramitar, ele vai voltar aqui para minha caixa de setor, certo? Com relação à organização, né, falta a gente falar apenas aqui dos marcadores. Muitos perguntam, né? Ah, mas tem uma informação que aparece ali em alguns processos, não sei como colocar, e é importante. É como se fosse um marcador mesmo de texto, né? A gente coloca um marcador quando era lá no papel físico, né? A gente seleciona aqui, por exemplo, esse documento que eu quero colocar um marcador, e a gente vem aqui embaixo nesse campo ações, ó, e eu posso abrir aqui, no caso que eu não tenho nenhum ainda, eu posso criar os marcadores e já deixar pré-definidos. No caso aqui, a gente vai criar um. Vou marcar, vou colocar se ele é um marcador pessoal, ou seja, só o Jonatas vai ver, ou se ele é um marcador para o meu setor todo enxergar. Né? E se eu tiver acesso a mais de um setor, também eu posso dizer qual é o setor que eu quero criar esse marcador. Vou criar um marcador teste para o meu setor. Eu posso definir uma cor, né? Se é vermelho, azul, verde ou amarelo, dependendo do grau desse marcador. Vou marcar aqui que é um marcador verde. E essa opção aqui de marcar global, se eu marcar essa caixinha, qualquer órgão do Estado que acessar esse processo, uma parte interessada, vai ver essa informação aqui que eu estou colocando no processo. Se eu desmarcar, somente o meu setor enxerga, tá? Então, alguns setores utilizam, exemplo aqui, o financeiro utiliza muito esse marcador global, por quê? Porque um outro setor depende de informação deles. Então, para não ficar ligando, olha, meu processo tal foi liquidado, meu processo já gerou empenho, então eles colocam aqui, né, ó, aguardando empenho. É um marcador que eles usam muito lá, aguardando empenho. Então, quando eles marcam isso aqui, marcam global, qualquer uma pessoa que acessa consultar esse processo vai enxergar essa informação aqui no processo, como ficou aqui, ó, aguardando empenho. Então ele não precisa ligar lá para o setor financeiro para saber como é que está o status do processo. Olhando aqui ele já sabe, olha, tá aguardando empenho ainda, não foi empenhado, certo? Então é assim que a gente coloca esses marcadores. São muito utilizados e é uma forma também da gente organizar os nossos processos, documentos, né, dentro do nosso setor, ok? Aí aqui, como eu criei esse marcador, ele já fica disponível para utilizá-lo ele novamente. Ó. Então, conforme vocês forem criando os marcadores de vocês, vai ficando a lista aqui já pronta. Eu não preciso criar ele toda vez, ele já fica pronto. Ah, Jonatas, bacana. Aqui eu consigo incluir, mas e como eu tiro esse marcador? Basta abrir aqui o meu documento na lupinha, ele vai aparecer aqui em cima para vocês, ó, marcadores, aguardando empenho, clico no X e ele apaga, ok? Aproveitando que a gente está nessa tela, a gente pode trabalhar também com palavras-chave. Palavras-chave para justamente facilitar a localização também desse documento aqui, ó. Eu posso dizer aqui, ó, posso colocar, incluir nesse processo diversas
palavras-chave, né? Exemplo, concurso. Se o assunto, se o ofício for para tratar de concurso, né? Posso criar várias, né, palavras-chave para facilitar a minha busca desse ofício futuramente. Também é um recurso que poucos utilizam e que é bem útil, né? Caso a gente precise localizar esse documento, eu posso procurar ele por palavra-chave. Exemplo, contratos, né? Quero todo documento que eu produzir que seja relacionado a um contrato, eu coloque a palavra-chave contratos. Então, quando eu vier aqui no identificador para procurar, eu posso procurar por palavra-chave, contrato. Então, tudo que tiver de contrato dentro da PGE ou fora dela, eu consigo pesquisar utilizando palavra-chave. Quero pesquisar somente dentro da PGE. Isso aqui é uma outra questão que muitos às vezes procuram um processo. Ah, não encontrei meu processo sumiu do CIGED. Na verdade, ele não sumiu, não existe sumir do sistema, né? É só se realmente se sumir, a gente vai ter que abrir um chamado e até parar de usar o sistema, porque aí já é uma falha muito grave, né? Não pode sumir nada do sistema. Quando a gente procurar aqui e não achar, provavelmente vocês esqueceram de marcar aqui qualquer, ou seja, qualquer órgão. Pode ser que o meu processo ele não esteja mais na PGE, ele esteja num outro órgão, ele saiu da PGE, está lá na Cefaz. Se eu colocar o número do processo, que é o identificador, colocar o assunto e eu não encontrar, pode ser que esse processo tenha saído da PGE e esteja num outro órgão. Esteja lá na CSC fazendo uma licitação, esteja lá na Cefaz solicitando orçamento, né, desbloqueio, pagamento de RPV, alguma coisa do tipo. Então, é importante a gente se atentar para esse campo aqui, tá? O órgão. Ó. Se eu não encontrar, primeiro a gente deixa marcado PGE para filtrar, né? Porque ele só vai buscar essa informação, contratos, dentro da PGE. Se ele não encontrar, a gente muda aqui, coloca qualquer. E aí clica em pesquisar, que aí a gente vai localizar com certeza o nosso processo, nosso documento que a gente está procurando. A não ser que eu tenha colocado aqui o número do processo, a parte errada, né? Aí eu não vou realmente encontrar, ok? Então, feito isso, uma outra coisa que eu queria passar para vocês, que poucos utilizam na PGE, que facilita imensamente a nossa vida, são os despachos. Quando a gente abre um documento, a gente tem aqui a opção de fazer o despacho, né? Que é aquela antiga folha de informação do processo físico, né? Só fez migrar aqui para a aba despacho. Quando a gente vai fazer o despacho, primeira coisa, é importante a gente dizer para quem que a gente está fazendo esse despacho. Exemplo, a CAF. Porque senão, quando eu salvar esse despacho, ele vai ficar escrito aqui o meu texto, mas ele vai ficar sem direcionamento. Quem for ler, um terceiro que for ler esse processo, não vai entender para quem que eu estou enviando essa informação. Então, aqui a gente tem que dizer, olha, estou enviando para o gabinete, né, do gabinete do subprocurador, certo? E aí a gente coloca o despacho de fato como a gente quer descrever, certo? Lembra que lá no documento o cargo não aparece para alguns, né? É justamente nessa tela do despacho que a gente deixa salvo a informação do cargo. Ó, no meu caso já está salvo. Mas aqui, ó, a gente vai vir aqui e vai colocar. No de vocês, para quem não aparece essa informação aqui abaixo do nome, vocês vão vir aqui, abaixo aqui na assinatura do cargo, ó, e vão colocar exatamente o cargo da pessoa que é responsável pela assinatura. No caso, lá no perfil dela, tá? No caso da chefa que assina o documento. Vai lá, abre o perfil dela lá, o CIGED tem que ser no dela, porque esse cargo aqui é do meu perfil, ó, é o meu cargo. Mas para eu colocar essa informação para sair no memorando, é no perfil da pessoa que é responsável pelo setor, né? Que é a pessoa que assina o memorando, que assina o ofício. Então você abre o perfil dela, vem aqui nessa aba despacho, ó, aqui embaixo, no finalzinho, assinatura do cargo e coloca, ó, chefe de departamento, né? Ou procurador geral do estado. Feito isso, basta fazer uma vez, clicar no botão salvar, essa informação sempre vai passar a constar nesses documentos, seja memorando, ofício circular, memorando circular e nos próprios despachos dele, né, ou dela.
tá? Essa informação já vai ficar padrão. Nesse caso aqui, se vocês fizerem isso no perfil de vocês aqui, ó, que vocês lotaram, essa informação vai ficar somente para vocês, né? E geralmente, se você não é o responsável do setor, essa informação só vai aparecer no despacho, porque o despacho, em regra, não é só o chefe que assina, né? Tem vários despachos que são de ofício, às vezes é só uma informação simples que o próprio servidor tem autonomia para fazer e assinar aquele despacho. Então, esse cargo é do servidor aqui, no caso do Jonatas, que está lotado aqui, está logado aqui no sistema, tá? Então, para fazer essa informação, para aparecer no memorando da pessoa que assina, tem que ser no perfil dela, tá? Então, vocês vão lá no perfil dela, pode abrir qualquer documento aqui, ó, que esteja lá na caixa do setor de vocês, vem aqui no despacho, isso no perfil dela, né, ou dele, e aqui no campo a assinatura do cargo, vocês colocam o cargo conforme é o cargo, né, conforme queira, e aí clique em salvar, tá? Então ele vai constar a partir de então todos os documentos, todos os despachos que o chefe, né, desse setor fizer, elaborar, ou documentos, né, que os demais servidores ou ele mesmo, ela produzir, vai aparecer, vai constar aqui abaixo do nome dele, aqui ou dela, tá? Já vai começar a aparecer aqui o cargo sem necessidade de ter que colocar toda vez. Isso é uma coisa que eu vejo muito nos setores, as pessoas editando isso aqui, colocando manual, né? Porque não sabe dessa funcionalidade, ok? Então, com relação ao despacho, é isso. Uma outra informação que a gente também tem, que poucos utilizam fora o despacho, eu posso criar modelos de documentos, né? E deixar disponíveis para todos os servidores do meu setor acessar, né? Eu tenho aqui, esse menu aqui de vocês não aparece, biblioteca, mas a gente vai encontrar essa biblioteca virtual aqui, ó. Aqui no menu aqui da tela tramitar, aqui no menu opções, ó. Se vocês for observar aí, ó, tem opções, biblioteca virtual. Quando eu clico em biblioteca virtual, eu consigo abrir uns documentos padrões, documentos modelos que eu possa baixar para utilizar ele como referência, como modelo, né? Aqui eu tenho alguns despachos que já estão pré-cadastrados, tá? Lá naquela aba despacho, eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente pode criar modelos também de despachos para que a gente não tenha que digitar ou copiar lá do Word toda vez e colocar aqui no nosso processo, tá? Eu venho aqui no despacho, ó, aqui logo embaixo também, aqui ó, temos aqui os templates, tá? Nos templates, a gente consegue padronizar alguns tipos de despachos para ele carregar o conteúdo automaticamente. Ó. Por exemplo, eu tenho aqui alguns modelos, devolução de processo ao setor de origem. Quando eu clicar aqui, ele já me carrega aqui o texto. Eu não preciso toda vez ficar digitando o meu texto. Isso também é algo que quase ninguém é zero. Somente a CAF e tem poucos setores que utilizam essa funcionalidade aqui na PGE. E que facilita muito, né, a nossa vida. O que eu vejo muito é ter esses modelos aqui lá no bloco de notas, tá no Word, né? Aí toda vez que precisa a pessoa vai lá atrás do despacho, perde um tempo procurando, copia e cola aqui. Né? Mas a gente tem isso aqui no CIGED, né? Para a gente criar esses modelos, só quem consegue criar esses modelos é o CTI, tá? Então vocês criam esses modelos, né? Pega aqui o nome, um título que vocês queiram dar para esse despacho para poder facilitar, porque senão depois vocês vão se perder aqui ó, nessa aba, né? Por exemplo, aqui ó, meu título, devolução de processos ao setor de origem. Quando eu clicar, ele vai carregar o conteúdo, ó, como é que eu quero. Se vocês querem uma parte que saia negrito, pode marcar do jeito que vocês quiserem isso aqui, ó, que o CTI vai criar para vocês e aí vai começar a aparecer aqui para vocês esses modelos, tá bom? A maioria dos setores, como eu falei, não tem esses despachos aqui. E o sistema pertence isso aqui, né? Ele tem essa funcionalidade e as pessoas não estão usando, os servidores não usam, tá? Então tem aqui, ó, outro modelinho, ó, caminhamento de processo ao fiscal do contrato. Então tem aqui o modelo. Encaminhamento de processo para pagamento ao subprocurador, para autorizar.
né? Tem devolução de memorando para o setor de origem. Então, eu tenho aqui o meu título e aqui eu tenho o meu conteúdo, tá certo? Então, facilita muito. Quem não tiver ainda, cria seus despachos, fala com a informática que eles vão criar para vocês no Ciged os modelos que vocês já têm, tá? E aí, em vez de ficar lá, vindo aqui no processo, despacho, indo lá no Word, no bloco de notas, copiando, colando aqui, ó, você, com um clique aqui você já carrega o seu conteúdo, certinho? Então era essa mais uma informação aí que facilita também, ó, o nosso dia a dia. Mesmo depois que eu colhe esse documento, ele é editável, esse texto ele é editável, tá? Se eu quiser incluir mais alguma coisa, aqui no lugar do X eu vou colocar aqui para onde realmente é o setor, né? Ao setor GAF, sei lá, né? Então ele é editável o texto, tá? É só para facilitar mesmo isso aqui, ele já carrega um texto padrão e a gente só complementa, tá certo? Então isso daí é mais uma funcionalidade do sistema que facilita o nosso dia a dia, ok? Aqui na tela a tramitar, a gente também tem opções. Aquilo que eu coloquei lá no documento, da gente não assinar esse documento e só assinar ele aqui dentro, a gente tem duas opções de inserir documentos no Ciged, né? Tem o documento, novo documento, que ele vai exigir que assine de imediato esse documento, e também tem o documento temporário. Eu particularmente eu gosto, principalmente quando é muita coisa, vários tipos de documentos para inserir, eu utilizo isso aqui e assino tudo de uma vez depois. Por quê? Mesma história, né? Eu estou aqui na tela do novo documento e aí ele já me puxa um carregamento, que é o Java, que é o cartório virtual da Cefaz ou o certificado digital. Se der um problema nessas autenticações, ele já vai me dar um erro aqui, eu já não vou conseguir inserir esse documento, tá? Mas digamos que eu tenha conseguido abrir essa tela, cheguei até aqui, inseri 15 documentos aqui, na hora de clicar para assinar, dá um erro de internet, alguma coisa, eu vou perder tudo que eu coloquei aqui dentro, né? E aí aqui fora, se a gente utilizar a opção temporário, a gente vai ver que não, por quê? Porque eu só vou assinar depois. Então os documentos já vão constar aqui no meu corpo do processo, do documento, do ofício. Se der um erro, paciência, né? Vai dar o erro aqui, eu vou tentar assinar, não assinou, mas a internet voltar, vai continuar que o documento volta aqui, clico, assino, ele vai assinar normalmente, eu não vou perder nada. Quando a gente utiliza aqui, corre esse risco, tá? De abrir aqui e aí, por algum motivo de falha do Java, né, de alguma coisa lá do cartório da Cefaz ou do próprio certificado digital não conseguir carregar direito, né? E aí ele não vai conseguir abrir isso aqui, tá? E aí, aproveitando que a gente está com essa tela, muita gente também está errando aqui no tipo de documento. É importante, obrigatório na verdade, colocar o tipo correto de documento que a gente está anexando ao processo, ao ofício, ao memorando, tá? Por padrão, ele já pega o primeiro nome aqui, ó, que é da lista de vários tipos de documentos que a gente tem aqui no Ciged. Então, se eu não mudar e eu acrescentar diretamente aqui um documento, esse meu fluxograma, que seria aqui o meu documento, se eu anexar ele aqui dentro, ele vai ficar lá fora para mim como acompanhamento de sustentabilidade social, ou seja, não tem nada a ver, né? Eu estou anexando aqui um ofício no meu processo, mas o nome dele lá fora vai ficar acompanhamento de sustentabilidade social. Então eu tenho que colocar aqui corretamente qual é o nome do documento. Se é um ofício, eu venho aqui e procuro ofício, certo? Ofício circular, ofício, né? Ah, é um processo. Então vou vir aqui e vou colocar que é um processo. Aí, é um processo consultivo, é um processo de compra, de pagamento, não, só processo, né? Coloca aqui, fica genérico mesmo, mas pelo menos eu estou dizendo que é um processo, certo? Não, é uma planta hidráulica, aqui tem uma infinidade, é uma portaria, costuma muito utilizar na PGE portaria, eu estou anexando no processo uma portaria, então aqui é obrigatório a gente colocar o tipo de documento correto, tá? Para quando a pessoa for ler aqui na tramitação, ó, tá aqui que realmente é um ofício, não é um acompanhamento de sustentabilidade social, certinho? Então é uma coisa também que a gente vê muitos erros aqui na PGE, né? A gente abre o processo, quando a gente abre, tem um monte aqui, acompanhamento de sustentabilidade social, acompanhamento de sustentabilidade social. E quando você abre o arquivo, não tem nada a ver, até porque a gente nem tem esse tipo de documento na PGE. Acompanhamento de sustentabilidade social deve ser algo lá do meio ambiente, né? Da SEMA,
que pediram para criar esse documento, mas não é nosso, certo? Então, seria isso. Uma outra opção que muitos também desconhecem, e isso aparece principalmente para os chefes de setores, né? E alguns servidores também têm essa opção. O processo, documento, seja ele memorando, ofício, a qualquer tempo ele pode ser transformado em processo sigiloso, em documento sigiloso. Então, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui logo aqui na tela, ó, a gente abre aqui, gosto sempre de voltar, né? Eu quero transformar esse ofício 001 em sigiloso, ou seja, somente os chefes para onde eu tramitar ou para aquela pessoa que eu tramitar que vai ter acesso a esse documento, certo? Então eu venho aqui, eu abro ele e marco essa caixinha aqui, ó, marcar processo como sigiloso, marcar memorando como sigiloso, marcar ofício como sigiloso. Então ele vai me pedir para confirmar. Se eu confirmar aqui, ele vai dizer que já vai mostrar que esse documento ele é sigiloso. Ou seja, ele vai ficar marcado e aí eu não consigo, se eu tramitar ele para um determinado setor, somente aquele chefe do setor vai conseguir enxergar o conteúdo. Os demais servidores vão conseguir tramitar, mas sem abrir aqui o conteúdo desse processo, desse ofício, não vão conseguir ler o conteúdo, apenas o cabeçalho e tramitar, né, para um outro setor, dependendo se tiver o perfil para outro órgão, mas não vai conseguir ler o conteúdo, porque ele é sigiloso, certo? Mas o chefe do setor, sim, ele consegue ler o conteúdo, né? Se foi tramitado para aquele setor, o chefe do setor vai conseguir ler, somente ele vai conseguir ler o conteúdo desse ofício aqui, que eu acabei de transformar em sigiloso. Como é que eu tiro essa função de sigiloso? A mesma coisa, clico em cima aqui e desmarco. Ele passou a não ser mais sigiloso esse meu ofício, ok? Uma outra coisa que poucos também utilizam, e alguns até se confundem, né? Geralmente quando a gente faz um ofício, faz um despacho, gera um despacho aqui dentro desse ofício, aqui, gera ele temporário para o chefe assinar ele depois, né? E aí eu quero que o meu chefe assine, ou minha chefe assine esse documento. E aí para facilitar para que ele assine, a gente tem costume de vir aqui, né, em assinar vários, ó, marcar o despacho, por exemplo, é o despacho que eu quero que assine, e passar para assinar mais tarde. Esse assinar mais tarde aqui, pessoal, é para eu assinar mais tarde, não é para o meu chefe assinar mais tarde. Isso é uma coisa que muitos erram. Esse assinar mais tarde aqui não é para o meu chefe, ele não vai enxergar isso aqui fora, ó, que é para facilitar aqui para os chefes, né? Para as pessoas que assinam documentos no Siged, né? Tem esse menu aqui que facilita, para assinar, tá? Esse menu para assinar vai aparecer aqui todos os documentos que ele tem para ele assinar, né? Então ele vai facilitar a vida dele. Ele vem aqui, clicou aqui, olhou o documento, clica em assina e aí ele vai conseguir assinar. Nesse meu perfil aqui do fundo, eu não tenho a opção da delegação, mas o correto, se você quiser passar um documento para o seu chefe assinar, o chefa, né? No caso do despacho, vocês vão vir aqui em assinar vários, vão marcar esse documento e aqui embaixo, ó, qualquer coisa se não tiver, pede para o TI configurar para vocês, que a gente chama de delegação, tá? O seu chefe vai delegar, você vai delegar aqui para o seu chefe para envio de documento para ele, e aí sim vai aparecer aqui embaixo, ó, abaixo de assinar mais tarde, aqui ó, vai aparecer delegar para. Aí vai aparecer o nome do seu chefe, do imediato aqui da sua chefa. E aí você marca ele e envia. Aí sim vai aparecer para ele aqui na caixa para assinar, tá? Essa opção de assinar mais tarde é para você mesmo assinar mais tarde, coisa que eu particularmente acho desnecessário até aparecer aqui, porque se é para eu mesmo assinar, depois eu abro aqui o próprio documento e eu mesmo assino, né? A funcionalidade realmente é o delegar, que aí sim, né? Eu fiz o documento para facilitar para o meu chefe não ter que vir aqui, eu dentre aqui 15 processos que eu tenho aqui na minha caixa do setor, ele vai ter que adivinhar aqui qual é o que tem documento para ele assinar. Eu já seleciono então aqui, né, marco qual é aqui dentro desse ofício eu vou marcar aqui qual é o documento que eu quero delegar para ele. Aí aqui embaixo no delegar, eu vou delegar para ele assinar aqui, tá bom? Então, se não aparecer para vocês essa opção, pede suporte da informática que eles vão configurar
para vocês essa funcionalidade. Na verdade, é o chefe do setor que faz essa delegação, né? Ele vem aqui, ó, em para assinar, clica em permitir marcação, coloca a matrícula sua, né? No meu caso aqui, 202.439, tem o G na frente, né? Aí já aparece o nome e ele vai clicar em adicionar. Ou seja, isso aqui é o perfil, lá no perfil do chefe ou da chefa, tá? Então ele vai permitir que o Jonatas consiga enviar documentos para ele assinar. Feito isso somente uma vez, vai passar a aparecer no meu perfil do Jonatas, quando eu clicar aqui, assinar vários, marcar o despacho, vai aparecer aqui embaixo o nome do meu chefe ou chefa para eu delegar esse documento. Então, o nome correto para eu delegar para assinatura é delegação, tá? Assinar mais tarde não funciona. Assinar mais tarde é para eu mesmo assinar mais tarde, ok? Isso aí é uma coisa que muitos erram também, porque acham que marca aqui e marca aqui, o chefe vai conseguir ver aqui no perfil dele aqui, ó, para assinar. E não funciona, ok? A pesquisa de processos, né? Como eu já passei aqui anteriormente, a gente consegue pesquisar processos, ofícios, de várias formas, né? A gente consegue pelo identificador. O que é o identificador? É o número dele. É isso aqui, ó. Identificador, ofício, número tal. Às vezes é difícil a gente conseguir copiar, porque tem que estar igual. Se tiver uma vírgula que é errada, o sistema não encontra. Então, o identificador é isso, ou o número em si do processo, né? Eu não sei se vocês já perceberam, mas no CIGED, para efeitos do CIGED, todos os documentos que a gente cria, elabora, ele aparece aqui o nome aqui no identificador, aparece qual é o nome dele, se é um ofício, se é um memorando, se é um memorando circular, se é um ofício circular. O único que não aparece é o processo. O processo ele só aparece o número dele, né? Então isso aí é normal, tá, pessoal? É porque o processo ficaria muito grande se fosse colocar aqui o nome processo mais aquela numeração toda que tem um aqui, ó. Imagina, se ainda for escrever aqui ó, processo. Então o processo ele é o único que não tem, tá bom? Então o identificador é isso, tá, pessoal? O identificador é isso aqui, ó. É o meu memorando, é o meu ofício, é o número do processo, ok? Se eu quiser procurar pelo nome da parte, a gente vai mudar aqui para interessado, tá? Aí eu coloco aqui, ó, interessado no processo é o Jonatas, ok? Se eu colocar, eu costumo colocar, começando, principalmente quando está dentro da PGE, minha procura, com os nomes mais simples, tá? Por quê? Porque se tiver cadastrado, alguém que cadastrou o Jonatas como interessado, tiver colocado Jonatas Santos Medeiros, e eu procurar por Jonatas dos Santos Medeiros, eu não vou encontrar, porque tem o 2 no meio, certo? Então, geralmente, para facilitar a nossa busca, comece com a palavra-chave ali, ó, do nome, Jonatas, né? Não achou? Aí coloca Jonatas dos Santos. Em último caso, coloque o nome completo, porque pode ocorrer esse erro aí de ter uma abreviação, Jonatas S. Medeiros, e aí você não vai localizar o interessado, tá? Isso também aqui é uma dica, tá, pessoal, para facilitar a busca, porque às vezes a gente não acha e é por conta de uma simples vírgula ou um simples ponto que alguém colocou aqui, ó, tá bom? Comece com as palavras mais simples e aí vai ampliando, né? Deu um resultado muito grande aqui na caixa do setor, aí você volta aqui e coloca, eu quero filtrar mais, então eu vou colocar Jonatas dos Santos, ok? E aí clique em pesquisar. Ele vai te trazer um resultado menor aqui na sua caixa de setor, né? Se mesmo assim tiver muita informação, aí você vem aqui e coloca o nome completo, ok? No interessado, você pode pesquisar tanto pelo nome quanto pelo documento, tá? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, o meu CPF, ou poderia colocar aqui o interessado, uma empresa, porque pode ser pessoa jurídica interessado, né? O nome de uma empresa ou o CNPJ dela. Então, é no campo interessado que a gente faz essa pesquisa, pelo CPF, pelo nome da empresa ou da pessoa física, pelo CPF ou pelo CNPJ. Certinho? Olha que ele buscou aqui embaixo um processo aqui no meu nome, interessado Jonatas, ok? Ah, e se esse processo, esse documento desse interessado, ele não tiver na PGE, ele saiu da PGE, então você vem aqui e coloca qualquer, que é qualquer órgão. A gente vai pesquisar em todos os órgãos que utilizam o CIGED, certinho? Aí a busca vai demorar com certeza um pouco mais, né? Porque ele vai rastrear toda a base de dados do CIGED
para saber onde é que existe um processo com o interessado Jonatas, tá bom? Se eu encontrar um processo que foi gerado com o interessado aqui fulano de tal, eu não estou como parte, eu não sou interessado do processo, mas eu quero pesquisar um processo de um determinado interessado, de uma empresa. Esse processo foi criado pela SEAD e ele nunca entrou na PGE, eu vou conseguir abrir ele aqui normalmente, vou conseguir ver o trâmite, mas eu não vou conseguir acessar os documentos, tá, pessoal? Porque esse processo não foi criado na nossa UG, no nosso órgão. Eu só consigo visualizar aqueles processos que foram criados no nosso órgão, no caso a PGE, né? Ou aqueles processos, aqueles documentos que foram criados em outros órgãos, mas que entrou no meu setor que eu trabalho, né? Então, se ele não passou pelo meu setor, eu não consigo ver. Ah, o processo ok, o processo foi criado na Cefaz, né? A UG aqui é da Cefaz, mas ele está aqui na PGE, está lá na CAF, e eu sou da gerência de recursos humanos. Eu vou conseguir enxergar aqui essa tela, porque ela é pública, mas eu não vou conseguir abrir esse documento porque ele não passou no meu setor. Para que eu tenha acesso a esse processo na íntegra, ele tem que ir para o meu setor, tá bom? Isso também é uma dúvida de muitos aí. Ah, o processo está aqui, eu não consigo ver, porque ele não passou no seu setor, né? Ou se passou no seu setor, você não é o chefe do setor e ele pode ser que ele seja um processo sigiloso. Então, somente o seu chefe vai conseguir verificar, né, o documento, o conteúdo desse processo, desse ofício, ok? Então, uma outra funcionalidade para quem trabalha com prazos, né, e muitos eu acho que ainda não tem nos seus perfis, isso daqui também solicitar da informática, foi criada essa funcionalidade aqui de controle de prazos, tá? O que é o controle de prazos? Vai aparecer para vocês, se vocês estiverem aqui embaixo, embaixo de para assinar, controle de prazos. Isso daqui é interessante quando a gente cria um ofício, um documento e eu encaminho esse documento para um outro setor e eu preciso de uma resposta, por exemplo, aqui na PGE a gente trabalha muito com prazo, né? Isso é importante. Eu crio esse memorando aqui, ó, e eu vou tramitar ele lá para o RH, né? Para a Gerência de Recursos Humanos, ou para o CRH, como é mais comum, né? Coordenadoria de Recursos Humanos. Eu vou tramitar ele para lá e eu preciso de uma informação para eu poder trabalhar no meu documento, aqui nesse meu processo, nesse meu memorando. E essa informação, ela tem que voltar, esse processo, esse memorando tem que voltar para mim até o dia tal, né? Daqui a 5 dias. Então, eu posso definir um prazo. Quando eu for tramitar esse memorando lá para o CRH, com o evento 245, né? Aqui não está aparecendo para mim porque eu tô, como eu falei, né? Eu estou no fundo da PGE, não estou na PGE, e nesse fundo PGE não tem cadastrado todos os órgãos, somente quem utiliza o fundo, tá? Então o CRH não tem. Vou colocar aqui um que tem, para não ficar essa linha feia aqui para vocês, tá? CAF, a CAF ela trabalha com fundo. Então eu vou tramitar para a CAF, no evento 245, que é para análise de providências, né? E eu quero que esse meu memorando, ó, ele tem um prazo para conclusão do processo. Hoje são 20 de 10 de 2022. Eu quero que ele retorne, né, para mim aqui até o dia 25. A CAF tem 5 dias aí para me devolver esse documento. Então, o que vai acontecer? Quando eu tramitar para a CAF com esse prazo, esse documento vai começar, ele vai aparecer tudo que eu colocar aqui marcar prazo, eu, Jonatas, vai aparecer para mim aqui no controle de prazo o controle desse documento. Ele vai me mostrar aqui, ó, tem um memorando lá na CAF, né, que está com prazo constando 5 dias, 4 dias, 3 dias. Quando ele começar a acabar esse prazo, aqui nessa notificação que está zero aqui, ó, vai aparecer uma notificação dizendo que o prazo expirou. Então, ele vai ficar perturbando aqui, toda vez que você logar, ele vai ficar te perturbando. Olha, você tem um processo, tem um memorando aqui que o prazo venceu. Então, isso aqui, para quem trabalha com prazo, é mão na roda, entendeu? Uma outra coisa, para quando a gente habilita esse prazo aqui, controle de prazo, no perfil do servidor, eu consigo alterar também o prazo do evento. Por exemplo, aqui, ó, o evento 245, ele geralmente quando eu tramito, ele por padrão, né, que foi cadastrado lá no início, ele tem um prazo de 10 dias para que aquela pessoa tome providência com relação a esse documento que eu estou mandando.
eu posso mudar esse prazo. Eu quero usar o evento 245, que é para análise e providência, mas eu quero que esse prazo seja de um dia. Eu posso, aí ele vai me permitir colocar aqui, ó, prazo alterado do evento, opcional, tá? Todos os dois campos são opcionais, tá? Se eu não quiser colocar prazo, mesmo que eu tenha habilitado no meu perfil, eu deixo em branco. Mas se eu quiser definir um prazo, eu defino. Se eu quiser alterar o prazo desse evento, ó, não sei se vocês já perceberam, mas todo evento aqui ele tem um prazo associado, ó. Por exemplo, registro geral no protocolo, 3 dias. Acompanhar processamento, né? O 58, que é muito utilizado, que é só para tramitar, né? O 68. Cada um tem o seu prazo, 10 dias, 15 dias, né? Para assinatura, sobrestado, 10 dias. Para assinatura, né? Assinatura, 5 dias. Eu quero definir, eu quero que seja para assinar, mas é um documento muito urgente, né? E 5 dias é muito. Esse evento 190 diz que vai ser 5 dias para que aquela pessoa assine aquele documento. É muito, eu quero que seja um dia. Eu venho aqui e coloco um. Então a pessoa que receber já vai receber com esse prazo aqui de um dia. Não vai receber de 5 nem de 10, né? Vocês no treinamento básico, né, foi ensinado lá que esse prazo aqui ele vai diminuindo, né? Eu recebi esse ofício aqui hoje e ele vai diminuindo. Amanhã vai ficar 9, 8, até acabar. Quando acabar esse prazo de 10 dias, ele começa a ficar negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. Tem alguns setores que tem menos 1000 dias, né? Por quê? Ao invés de transferir ele aqui para Sobrestado, para não ficar contando esse prazo aqui, né, poluindo a minha caixa do setor, eu mantenho esse documento aqui na minha caixa do setor e ele continua contando esse prazo aqui como se eu tivesse, né, atrasado, como se eu não tivesse resolvido aquela pendência, quanto na verdade eu estou dependendo de um terceiro, né? Tô dependendo de um julgamento, de uma decisão para poder concluir esse meu processo. Então, o que que eu faço? O que que eu sugiro, né? Se você está trabalhando nesse memorando aqui e depende de uma informação de terceiro, vem aqui, faça um despacho, né? Dizendo que aguardando, né? Aguardando um documento, aguardando a nota fiscal do fornecedor, aguardando as certidões do fornecedor, aguardando o contrato social da empresa fulano de tal. Aí você motiva, né? Tá motivando, você está despachando o porquê que ele está sendo sobrestado, né? E aí você vai aqui e tramita ele para o seu próprio setor com o evento sobrestar, que no caso aqui é o 68, mas para quem não se esquecer, pode vir aqui e escrever sobrestar, né? 68. E o que que ele vai fazer? Ele vai tirar esse processo aqui que ele está contando prazo negativo aqui da minha caixa do setor e vai transferir para a minha caixa sobrestado. Na minha caixa sobrestado, vocês verifiquem que não tem o prazo. Ele para de contar o prazo aqui porque ele está sobrestado, ok? Então ele fica aqui. É importante, né, para a questão de organização, porque às vezes a gente olha aqui algumas especializadas, está menos 1000 dias aqui, ó. Na verdade, isso daqui impacta para quem? Para as instâncias superiores, para os setores superiores, porque o que que acontece? O CIGED ele tem uma hierarquia, né? Se eu sou uma coordenadoria, eu estou subordinado ao subprocurador-geral. O subprocurador-geral está subordinado ao procurador-geral. O procurador-geral, aqui nessa caixa de setor, aqui, ó, ele enxerga a PGE inteira, não só os documentos que estão na caixa dele. Então, se tudo que tiver aqui na nossa caixa, aqui, se de repente já era para ter sido arquivado e está aqui, está aparecendo lá na caixa de setor do procurador-geral, do subprocurador, do meu superior, do meu setor superior, tá? Hierarquicamente. Então, isso aqui acaba poluindo não somente a minha caixa, mas a caixa também dos meus superiores, né? Se for abrir lá a caixa do nosso procurador-geral, vai estar aqui mais de 20 mil aqui. Eu estou botando por baixo, tá? Estou só chutando, mas 20 mil aqui. Porque ele enxerga todo mundo. Para ele enxergar somente o dele, e isso acontece também para aqueles servidores que têm lotação em mais de um setor, né? Eu trabalho em 2 setores ao mesmo tempo. Para eu enxergar só a caixa de setor daquele que eu quero, eu tenho que abrir aqui o mais aqui, ó, e clicar somente em cima daquele setor que eu quero enxergar. Ó. Quero enxergar só do protocolo. Então eu clico aqui em cima só o protocolo e marco aqui a caixa dele. Então só vai mostrar aqui na minha caixa aqui do setor somente os processos do protocolo, tá?
Se eu tivesse acesso a mais de um, iria aparecer protocolo, NAUT, CAF. Eu iria clicando e iria me mostrando aqui os processos que estão nessas caixas. Se eu clicar em caixa de setor, vai aparecer o geralzão aqui de todo mundo. É o que ocorre como eu dei o exemplo do procurador-geral. Se ele clicar lá no perfil dele, caixa de setor, ele vai enxergar aqui mais de 20 mil processos. Vai até travar aqui a tela inicial dele aqui com tanto processo, né? Não vai travar porque o CIGED por padrão ele carrega aqui ó, de 10 em 10, né? Então, mais aqui, páginas aqui vai dar trocentas páginas. Isso aqui também é algo que a gente pode mudar, tá, pessoal? Eu geralmente por dia eu trabalho com 30 processos e eu tenho que ficar clicando aqui, página 1, página 2, página 3, página 4. Eu posso vir aqui clicar e aumentar a quantidade de processos que eu quero ver por página. Toda vez que eu chegar aqui na minha caixa pessoal, setor, ele vai me mostrar por vez aqui, ó, 50 documentos, 50 processos. Ah, é pouco, eu quero 1000. Posso colocar aqui, ele vai me carregar todos os processos que tem aqui sem que eu precise ficar passando de página em página. Geralmente eu utilizo particularmente isso daqui para gerar um relatório, né, do que eu tenho aqui na minha caixa do setor. Eu tenho aqui, em vez de aparecer de 10 em 10, eu venho aqui e coloco aqui 1000, provavelmente vai carregar todos os processos que eu tenho pendentes na minha caixa. Eu venho aqui embaixo, eu posso transportar essas informações para o Excel, para fazer um gráfico, fazer um relatório, ou posso simplesmente imprimir, né, PDF, né, por padrão, né, para não gastar folha, o meio ambiente agradece. A gente imprime aqui em PDF e gera um relatório também disso aqui, tá? Então tem essas opções, tá bom? Arquivar é uma coisa bem básica, né? Que eu acredito que todos tenham já noção de como fazer o arquivamento, mas não custa relembrar, né? Aqui a gente tem a opção aqui, ó, tem esse botão aqui que é um atalho, na verdade, tá, pessoal? Porque como eu disse, tudo que a gente faz no CIGED, seja tramitar, sobrestar, é através de um evento, né? A gente utiliza um evento para isso, para o sistema poder fazer aquilo que a gente quer, certo? Então, o evento correto para a gente arquivar um processo, um documento, se eu não quiser vir pelo atalho, tá? É aqui tramitando ele para o meu próprio setor, que eu só consigo arquivar no meu próprio setor, eu não posso arquivar, e isso aí não é uma regra mesmo, né? Não posso arquivar esse ofício aqui no RH, só posso arquivar no meu setor que eu estou lotado, no caso protocolo, tá? E o evento correto para arquivar é o 104, tá bom? Tem vários outros eventos, mas o que arquiva definitivamente é o 104, certo? Então, eu esqueci qual é o evento. Eu venho aqui e escrevo arquivado. Ele vai me mostrar aqui todos os eventos que tem, ó, arquivar, 104, certo? Aqui nesses eventos também, ó, muitos desconhecem, a gente pode puxar os eventos que a gente mais utiliza, porque tem milhões de eventos aqui, ó. Eu posso puxar esses eventos que eu mais utilizo, colocar tanto no meu favorito pessoal, ou o chefe também, ele pode puxar esses eventos e colocar aqui no setor. Se o chefe fizer isso, todos os servidores daquele setor vão ter acesso a esses eventos aqui que favoritos. Mas se ele não fizer, eu também tenho essa opção de vir aqui, ó, e puxar o meu arquivado, por exemplo, colocar aqui no meu favorito, Jonatas. Ó. Então toda vez que eu abrir aqui a aba eventos, ele já vai estar aqui em cima para mim os que eu mais utilizo. Não preciso ficar procurando aqui nessa relação imensa aqui de eventos, né? O que eu quero, né? Eu já consigo colocar ele aqui como favorito. Isso aqui também facilita bastante nosso dia a dia, certo? Então, pessoal, é isso, tá? O vídeo ficou um pouco extenso, era para fazer um vídeo até mais curto, mas são muitas informações, né? Na verdade, ainda faltou falar um pouquinho aqui do filtro, vou passar rapidamente para vocês, que também é uma coisa bastante utilizada, que são os filtros, né? Então, eu posso definir aqui filtros, né, para facilitar a minha busca aqui futuramente dentro do CIGED aqui de um por determinados parâmetros, né? Eu posso usar esse cabeçalho aqui. Esse cabeçalho, pessoal, ele é da minha caixa do setor, tá? Mas eu posso criar, com base nele, que a gente cria um filtro. O que, que a gente pode fazer aqui? A gente vem aqui em todos os processos, ó. Eu coloco aqui para pesquisar. Aqui em cima, aqui mesmo, eu coloco aqui interessado, o Jonatas dos Santos Medeiros.
eu quero só da PGE, ou se eu quiser total, coloco aqui, só da PGE. E aí eu vou clicar aqui. Ele está um pouco lento, mas quando a gente clica aqui para pesquisar, vou mostrar para vocês. Eu acho que eu vou conseguir. Está um pouco lenta aqui a busca, acho que a internet está um pouco lento. Quando ele localizar esse interessado Jonatas, eu consigo salvar esse tipo de filtro, né? Tá aqui, ó, interessado. Se eu quiser colocar uns outros tipos de filtro para filtrar ainda mais, olha, eu quero filtrar somente processos, somente ofícios desse interessado, né? Somente processos digitais, enfim, ou todos, né? Eu quero tudo relacionado a esse interessado. Eu deixo todos, tá? Agora aguardar mais um pouquinho. Então, selecionando aqui o que eu quero filtrar desse interessado, né? Poderia ser aqui, de preferência, se você souber, por exemplo, Jonatas, em vez de colocar o nome, coloca o CPF, né? Aqui no interessado, você pode colocar o CPF, que aí fica mais fácil, né? Evita erros, né? Se alguém tiver colocado interessado Jonatas S. Medeiros, talvez, aí não vai aparecer aqui no seu filtro, mas pelo CPF ele vai buscar sempre que o CPF vai ser o mesmo, tá? Do interessado. Então eu coloco aqui o nome e venho aqui em salvar filtro. Quando eu clico em salvar filtro, eu posso dar um nome para esse filtro. Esse filtro aqui é Jonatas Processos. A gente coloca o nome para esse filtro. Então é filtrar a empresa fulana de tal, né? Empresa XXX. Eu posso dizer se esse filtro ele vai ser pessoal, ou seja, ele vai aparecer aqui no menu só para mim ou para o setor. Eu estou criando um filtro para o meu setor. Quando eu clicar em salvar, esse filtro vai constar para mim aqui na minha lateral aqui, ó, como filtro, tá? Então ele vai carregar para mim aqui na minha lateral. Então tá aqui, ó. A gente está com um pouco de delay aqui na internet, né? O sistema está com delay, mas por conta da internet, tá? Então apareceu aqui, ó, passou a aparecer aqui no menu, ó, não tava, né? Não sei se vocês perceberam, não tinha filtros, né? Agora carregou, porque eu salvei esse tipo de filtro aqui, tá? Vou passar mais uma vez, não há necessidade de colocar aqui, se quiser vir direto, você pode vir aqui, ó, todos os processos, é sempre bom clicar, todos os processos. Aí vem aqui, escolhe o tipo, né? Se é identificador, se é interessado, se é por assunto. Eu quero filtrar todos esse tipo de um determinado assunto. Eu posso colocar, então, todas as palavras-chave. Todas essas opções que a gente tem aqui de filtrar, a gente pode criar um filtro e salvar esse filtro para que ele fique aqui disponível, tá bom? Então, eu coloco aqui a informação desse assunto, desse identificador, ou seja, eu tenho um processo, então eu quero filtrar todo processo. Geralmente a gente não filtra porque geralmente o processo não se repete, é único, né? Então acaba que você só vai encontrar um resultado. Mas, por exemplo, interessado, né? Pode ser que tenha uma empresa e essa empresa puxe todos os processos, todos os ofícios daquela empresa. Então é interessante a gente ter esse tipo de filtro, tá? Ou por assunto também, né? Eu quero filtrar todos os processos de abono, de férias, para o RH lá, que usa muito esse tipo de documento, então é interessante esse tipo de filtro, né? Eu coloco o tipo de filtro e aí eu posso filtrar e, além, né? Eu posso colocar aqui, ó, em vez de marcar aqui, deixo sem marcação, pode ser processo, eu posso vir aqui nos já padrões aqui do sistema também, ó, e aí eu coloco aqui o tipo de filtro, ó, abono de falta. Então, mesmo que eu não preencha aqui, quando eu carregar aqui em pesquisar, ele vai me puxar todos os processos de abono de falta dentro da PGE, tá? Aí eu posso salvar esse tipo de filtro, né, como abono, falta. Então, toda vez que eu quiser filtrar, usar esse tipo de filtro de abono, em vez de eu vir aqui e ficar marcando tudo isso aqui, eu já vou vir direto aqui no meu menu, ó, vou abrir e já vai ter aqui o meu filtro. Ó. Eu cliquei, ele já vai fazer a ação aqui desse filtro que eu selecionei lá, que eu já pré-defini, certo? A qualquer momento eu posso excluir esse filtro ou posso editar. Ah, agora eu quero filtrar ainda mais. Eu só tinha colocado para filtrar o interessado. Agora eu quero que filtre também o assunto interessado e a situação. Se está recebido, não está. Esse campo aqui eu até digo que a gente não utiliza, né? Porque isso aqui é mais para quando você utiliza processo físico. A gente só trabalha com processo digital, tá?
Mas por evento, olha, é interessante, tem, se eu não me engano, a Prodast trabalha muito com isso. Ela filtra por evento, para poder localizar os processos dela com mais facilidade. Eles têm os eventos padrões, então eles filtram lá e aí fica bem bacana. Então pode salvar, olha, eu quero esse evento, esse filtro aqui é para esse evento específico. Então vai mostrar todos os documentos, processos aqui desse evento, certo? Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção. Qualquer dúvida também estamos à disposição e um forte abraço.